Olá, amados! Estamos aqui novamente e hoje com a última aula do segundo bimestre. Nós temos percorrido aí por vários assuntos e temas importantíssimos no que diz respeito às Sagradas Escrituras e eu quero acreditar que o tema de hoje vai nos motivar ainda mais a não só aprender, mas também a compartilhar da graça que nós temos recebido e do conhecimento do Senhor. Amém? Vamos então para a aula. Espero que seu coração esteja aberto, seus ouvidos atentos à voz do Espírito. Pegue a sua apostila ou então acompanhe comigo agora na introdução. Lição 16, Fundamentos da Fé Cristã, Evangelismo Prático. Quando o assunto é evangelismo, muitos se esquivam. Não são poucas as justificativas que a maioria dá para não sair às ruas ou falar de Jesus para um amigo ou familiar. Nesta aula, buscaremos derrubar este tabu por meio da prática consciente. Extrairemos da Bíblia, nosso maior manual, alguns pontos básicos do pescador de almas. Primeiro tópico da apostila: evangelismo. Evangelismo nada mais é do que levar a narrativa dos evangelhos às pessoas. É dar a elas a mais importante oportunidade desta vida, conhecerem o plano da salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Os pontos que o apóstolo Paulo explanou neste versículo estão bastante claros. Primeiramente, ele declara que nós estamos em alguém. Estamos em quem? Em Cristo Jesus. Mas por quê? Depois que nós ouvimos a palavra da verdade, que é a Bíblia. E então ele diz que a palavra da verdade é o sinônimo do Evangelho da Salvação. E exatamente por termos ouvido esta verdade, por alguém ter nos evangelizado, tivemos a oportunidade de ter crido nestas verdades. E uma vez crido nelas, fomos selados com o Espírito Santo que Deus tem prometido a todo aquele que crer em seu Filho Jesus Cristo. Este é o plano da salvação que nós devemos evangelizar o mundo assim como fomos evangelizados. Quando eu evangelizo alguém, lanço a semente da palavra de Deus no coração desta pessoa, fazendo assim com que o poder do sacrifício de Jesus inicie o seu processo. Marcos 4, 14 a 20. O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Notemos que na interpretação desta parábola, Jesus foi bem claro. Todas estas pessoas tiveram o privilégio de ouvirem a palavra, e a palavra, independente de onde ela cai, ou independente de quem a recebe, sempre será uma boa semente, porque ela contém o poder de Deus para salvar aquele que nela crer. E embora a maioria dos exemplos aqui são negativos, o último exemplo é plenamente positivo. E o exemplo positivo fica bastante claro que é o da semente que cai
em corações que a recebem de bom grado, e esta semente é multiplicada. O que significa a semente ser multiplicada aqui? Como Jesus disse, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. É que o Evangelho chegou até nós como semente e agora ele deve também, por meio de nós, ser lançado em outros corações. Veja, a semente é a palavra. A palavra chegou aos nossos corações e agora, se nós somos terra fértil, Jesus afirma que de toda terra fértil, onde a semente de Deus, da palavra do Senhor cai, produz 30, 60 ou 100 por um. É uma a palavra que nós ouvimos, mas nós também devemos semeá-la na vida de outros, porque nós vamos produzir. Assim como a semente de uma espiga de milho pode produzir uma espiga de milho com centenas de grãos, assim a palavra de Deus, quando chega num coração aberto e realmente germina ali a salvação de Deus, é inevitável que ela também produza esta semente para outros, nunca para si mesmo, mas para outros, e estes outros nada mais são do que as pessoas que ouvirão o Evangelho de cada um de nós. Amém? Espero que tenha ficado claro. Vamos continuar aqui a leitura. Pedro, da mesma maneira, disse que a palavra da qual fomos evangelizados é uma semente eterna e poderosa para gerar uma nova vida naqueles que a recebem. 1 Pedro 1, 23 a 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O apóstolo Pedro diz que nós somos gerados novamente pela palavra do Senhor, só que esta palavra é uma semente diferente da semente que gerou-nos, que nos concebeu a esta vida, que é a semente de nossos pais, que é a semente corruptível. Ou fomos gerados agora de forma espiritual e de uma semente não como a de nossos pais, que são mortais, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Logo, se a palavra do Senhor é eterna, aonde ela brota e gera frutos eternos. Nós que somos descendentes de Adão, temos em nós naturalmente o quê? A morte, por causa do pecado. Já também recebemos naturalmente, pela semente de Deus, pela semente que nos é dada pela sua palavra, a vida eterna. Amém? Continuemos aqui na apostila. O próprio Jesus anunciou que fora ungido para evangelizar. Lucas 4, 16 a 21. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Que texto maravilhoso, amados, não é verdade? Nós vemos pelo menos aqui 3 ênfases do Senhor Jesus quando pregou ali na sinagoga, tendo ali sobre seu poder a oportunidade de ministrar o livro do profeta Isaías. E o texto que ele leu nos destaca esses 3 pontos. Veja, o Espírito do Senhor estava sobre ele e o ungiu para evangelizar os pobres. Este é o primeiro ponto. O segundo, a apregoar liberdade aos cativos, ou é a pregação da palavra. Apregoar
significa isto. E em terceiro, anunciar o ano aceitável do Senhor. Anunciar como? Propagar esta verdade, evangelizando as pessoas, dizendo a elas que a partir dele, de Cristo, o Filho de Deus, o Senhor estaria ali inaugurando uma era chamada graça, a era da oportunidade de salvação. Por isso, o ano aceitável do Senhor. O Senhor estaria recebendo os pecadores que se arrependessem mediante a fé na palavra que ouviram sobre o seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Continuemos aqui. Futuramente, Paulo confirmaria tal ministério de Cristo, se referindo à palavra evangelizada como sinônima da paz entre Deus e os homens. Efésios 2, 17. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáis longe e aos que estavam perto. Ele quem? Cristo. Cristo veio a este mundo para nos evangelizar a paz. A paz por quê? Porque estávamos em guerra contra Deus por causa de nossos pecados. Todo homem que ainda não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador ainda é considerado um rebelde, um insurreto contra seu Criador. Por meio da fé no Evangelho, o homem se arrepende e então o elo é restabelecido. E isto significa voltar a ter paz com o seu Criador. Por isso, o texto diz que ele veio nos evangelizar. A palavra evangelizar significa trazer boas novas. Eu acredito que não exista uma novidade ou uma boa notícia melhor do que esta. Você concorda? Sabendo disso, devemos pregá-la sem reservas, antes que venha o tempo do qual foi profetizado, em que muitos não suportarão mais ouvir tal verdade. 2 Timóteo 4, 1-5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nesta carta que Paulo manda a Timóteo, ele deixa bem claro, não só a Timóteo, mas a todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, que nós devemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo, querendo dizer, em toda oportunidade devemos anunciar às pessoas que nos cercam a salvação de Cristo, o plano da vida eterna em Cristo Jesus. Porém, Paulo declara aqui de forma profética, obviamente ele recebeu revelação do Espírito para dizer isso, que haveria um tempo no futuro onde as pessoas não iriam mais querer dar ouvidos à verdade, mas elas iriam preferir fábulas. E eu posso dizer aqui que nós estamos vivendo esta época. As pessoas preferem acreditar que vieram de uma ameba, que o universo foi gerado do nada, em vez de acreditarem em que Deus, o Criador, fez todas as coisas pelo seu poder e nos criou à sua imagem e semelhança. As pessoas preferem fábulas, elas tentam se escudar atrás dos argumentos da ciência, mas a própria ciência acaba não tendo como ser ciência no tocante a estes artigos que eu acabei de dizer, que nada mais são que artigos de fé científica, porque tem que se ter mais fé para acreditar que viemos de uma ameba até chegar ao macaco e depois chegar até nós, do que termos sido feitos à própria imagem do nosso Criador. E isto é uma verdade, infelizmente. Estamos vivendo esse tempo, mas não é por isso que nós não vamos também pregar às pessoas, porque ainda existem muitos, como na parábola do semeador, muitos
que ainda têm o coração fértil e que receberão a verdade porque estão procurando ouvir a verdade. Glória a Deus por isso. Continuemos aqui. O que dizer às pessoas? Aqui está a grande indagação que muitas vezes trava o cristão. O que dizer? Na verdade, o evangelho que pregamos deve ser o mais puro e simples possível. Ele deve estar embasado na premissa de que a vinda de Jesus Cristo ao mundo faz parte de um plano divino para a redenção da humanidade. Logo, deve ser explicado de forma simples o estado e o motivo em que o homem se encontra. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, primeiramente, entendamos, este é o estado em que o homem se encontra, destituído da glória de Deus, perdido por causa de seus pecados. E assim, uma vez sendo explicado ao homem o estado e o motivo em que ele se encontra, o auto-reconhecimento deste estado também deve ser explicado, como está em Lucas 15:18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Nesta parábola do filho pródigo, Jesus foi enfático em nos mostrar que o homem precisa ter plena ciência do estado em que ele se encontra. E tal estado é o estado de afastamento, é o estado de culpa, é o estado de perdição por causa de seus pecados. Também o chamado para a mudança. Mateus 4:17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O próprio Jesus pregava de forma muito clara, transparente, chamando o povo de sua época ao arrependimento, porque era chegado o reino dos céus, ou em outras palavras, o rei estava ali e o seu reino é um reino de graça e de perdão, que eles se submetessem a ele de forma plena, de forma total. E a promessa de solução aos que crerem. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o versículo-chave de todas as Sagradas Escrituras. Ele é o resumo de tudo aquilo que o homem precisa saber. Neste texto está contido o amor de Deus, o sacrifício, a oferta gratuita de seu Filho na cruz, o plano da salvação e o resultado que obterão aqueles que crerem em tal sacrifício de Deus por nós. E Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, cada um de nós precisa saber que temos que explanar na abordagem evangelística a cada pessoa o estado e o motivo em que o homem se encontra sem Deus, também a necessidade de reconhecer tal estado de perdição, convidar esta pessoa de forma simples a uma mudança em Cristo Jesus e saber que Deus fez uma promessa maravilhosa, que é as boas novas, que é a boa, a melhor de todas as notícias dos últimos milênios. Deus está disposto a perdoar aqueles que crerem no sacrifício de seu Filho Jesus Cristo com um coração arrependido. Segue um exemplo simples do que falar em 5 pontos. Primeiro, a abordagem. Amigo, você teria 1 minuto para ouvir algo muito importante? Segundo, é a pergunta fundamental. Você conhece o plano da salvação? 85% das pessoas não conhecem. Eu digo e afirmo isso por experiência própria. A maioria das pessoas que são abordadas pelas ruas, ou num trabalho, ou num colégio,
não conhecem o plano da salvação. E isto é uma realidade que chega a doer nos céus. Por quê? Porque é escassa a pregação do Evangelho, a evangelização das pessoas. A maioria dos homens, infelizmente, não conhecem o verdadeiro e real sentido de Cristo ter nascido, morrido e ressuscitado neste mundo. É triste. Terceiro ponto é a exposição de tal plano. A Bíblia diz que todos nós pecamos e isso nos afastou da presença de Deus. Mas Deus, em sua bondade e misericórdia, nos propõe um plano de salvação por meio de 2 atos de fé. Primeiro, devemos nos arrepender de nossos pecados e, segundo, pedir o perdão por meio da salvação oferecida em Jesus no sacrifício da cruz. Quarto ponto, nós temos que concluir o argumento. Jesus, sendo justo, pagou em nosso lugar para que pudéssemos receber o perdão de forma justa. Assim, o pecado é pago e o pecador arrependido é absolvido ou salvo. E quinto e último ponto é finalizar o evangelismo. Você entendeu? Devemos perguntar à pessoa que está sendo evangelizada. Caso a resposta seja positiva, diga: gostaria de receber o plano gratuito da salvação? Tome este folheto explicativo e receba a Jesus como o seu Senhor e Salvador. Jesus te ama. Muitos fazem um apelo simultâneo na evangelização, mas sabemos que isso pode constranger a pessoa abordada a tomar uma atitude impensada, pois quem não quer receber o perdão de Deus ou a Jesus, a maioria quer. Porém, sabemos que a salvação é algo sério e que o réu, entre aspas, deve estar plenamente ciente de seu ato diante de Deus. O folheto dado na evangelização deve conter o plano de forma mais clara e explicativa, trazendo informações de contato como e-mail, WhatsApp e etc. E além de tais informações, o oferecimento de um material gratuito de ensino das Escrituras, que é o discipulado. A pessoa precisa saber que haverá um pós-primeiro contato. No primeiro contato, ela foi evangelizada, ela foi semeada, e nós estamos propondo àqueles que entenderam o plano e desejarem recebê-lo, um discipulado, um aprendizado mais profundo de quem é Jesus e qual o nosso lugar no reino de Deus. Mas, e nas situações corriqueiras do dia a dia junto a um amigo? Se você estiver dentro de uma situação dessa, fale do plano da salvação e lhe ofereça o seu contato. Eu acredito que tenha ficado claro aqui estes 5 pontos e esta ênfase que eu dei aqui no tocante a entregarmos a estas pessoas algum tipo de material pelo qual elas podem depois nos procurar, caso tenham interesse nesta verdade. No entanto, o evangelismo não se dá somente nas ruas, aos transeuntes, às pessoas que estão indo e vindo, mas também a nossos amigos, parentes, familiares. Então nós teremos muito mais facilidade, por causa da intimidade que temos com tais pessoas, como um irmão, um tio, um pai, uma tia, uma avó, um avô, do que as pessoas na rua, você concorda? Então ali o elo dessa intimidade pode nos ajudar no oferecimento do discipulado, pode nos ajudar no semear e depois de semear no regar tal semente, em estarmos sempre orando por cada uma das pessoas que estão sendo evangelizadas. E o elo da nossa amizade familiar com tais, com certeza nos dará um alcance muito maior no que diz respeito ao cultivo e certamente veremos frutos de salvação entre as pessoas que nós amamos, entre as pessoas que nós conhecemos. Amém? Vamos para o último tópico da apostila.
Jesus te ama! Jesus, mais 300! Quer experimentar Jesus? Quer experimentar Jesus? Aqui? Não? Hã? Aceitar Jesus? Ei, conhece Jesus? Conhece? Jesus? Tem Jesus? Não? Puxa. Ei, turminha! Tudo batuta aí, piazada? Só, ei, guri, Jesus te ama, meu. Só, pode escrever. Então, em relação à igreja mesmo, é isso aí. Minha mãe sempre quis me levar pra lá, eu sempre... Esse cara não para de falar um segundo. Nossa, ele tá com alface no dente. Olha o tamanho. Mas às vezes eu acho que eu preciso, cara, porque às vezes tem muito problema lá em casa, né? Ai, esqueci de buscar minha avó no karatê. Sabe como é que é? Não sei se Aí ela vai me matar. Ele fez uma pergunta? Sorri com corte. acaba acontecendo isso, né? E a minha mãe até acabou indo parar no hospital. Ah não, é treta, cara triste. Ufa, foi por pouco. Ah, mas eu acho que todos os caminhos levam a Deus. Não, eu acho assim, até, respeito a tua opinião e tal, mas é que na Bíblia tá escrito assim que, Pô, mas se Deus realmente existe, por que as crianças na África passam fome? cara, na África, eles são, não sei. Olá, varão. A paz. Glórias. Meu vaso querido. Você está passando por algum deserto, algum vale de ossos secos? Eu vim lhe trazer o bálsamo de Gileade, o poder do Pai, o manto santo, te tirar das densas trevas. Eu vim te lavar no sangue do Cordeiro. Bom, vamos começar lá em Gênesis, onde começou tudo pelo começo. Espera aí. Salomão gerou Roboão. Tá, cara, eu só queria saber de Jesus. Calma, velho. A gente tá na parte do Melquisedeque ainda. Vai demorar muito. Só um minutinho. Tá bom? Então, cara, você quer realmente tomar essa decisão na sua vida? Você quer? Calma aí, eu vou ligar pro grupo aqui do evangelismo. Só um minutinho. Informamos que não existe um 0800 do evangelismo. Ah, então vai na minha igreja, cara. Cara, daí quando ele falar alguma coisa assim, tipo, levanta a mão, você levanta a mão rapidinho que aceita, já era. Ah, cara, tá tudo aqui na Bíblia. Pega pra você, depois você me devolve. Alô, pastor? Tem um cara aqui que aceitou Jesus. Fala com ele aqui rapidinho, só um minutinho. Então, você quer mesmo entregar sua vida para Jesus? Legal, vamos aqui então, só umas perguntinhas básicas que eu tenho que fazer para você. Coisa rápida. Jesus morreu numa... Terça-feira. Vamos para outra. Quantos animais... Essa é capciosa. Quantos animais tinham na Arca de Moisés? E aí, cara? E aí, velho? Obrigado. E aí, tá da hora o rolê, né? Pô, tá da hora, cara. Eu vi que você tá acertando várias manobras ali. Faz tempo que você anda. Como que é a tua história aí, cara? Pois é, cara. Eu tô andando faz um tempinho já, velho. Minha história começou faz tempo. Mas eu vim aqui falar da história de outro cara pra vocês. Cara, eu tô arrependido. Bebi demais ontem e acho que eu devia parar de fazer isso. Sei como é. Já vivi assim também. Mas teve um dia que eu tomei uma decisão e ela mudou a minha vida. Mesmo. Você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados? E você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Você quer entregar a tua vida a Jesus? A maior de todas as honras. Evangelizar alguém é mais do que um privilégio, é uma honra. A Bíblia diz que os pés do evangelizador carregam a beleza da paz e da alegria. Romanos 10, 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Esta é uma forma poética que as Escrituras nos revelam no tocante à vida daqueles que estão dispostos a levar o Evangelho. Eles são pessoas do bem, são pessoas que foram salvas e são pessoas que não só ouviram, mas entenderam
aquilo que receberam por meio da evangelização e agora anseiam anunciar a todas as pessoas que encontrarem em seu caminho, a todas as pessoas que fizerem parte da sua vida, coisas boas. E que coisas boas são essas? O plano maravilhoso da graça, da salvação de Cristo Jesus. O ir e pregar o Evangelho é um mandamento do nosso Rei, e somente seus súditos fiéis, chamados de amigos, o obedecerão. Marcos 16:15 e João 15:14. Vamos ler. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Note que o texto está no imperativo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não é uma opção, não é algo para pessoas especiais. É um mandamento a todos os que nasceram de novo. Vocês lembram o que eu disse no início, quando eu explanei ali a questão da parábola do semeador? Um grão é aquele que nós recebemos. Agora nós vamos produzir, de acordo com a espécie, muitos grãos, 30, 60 ou 100, para a glória de Deus. Então, obrigatoriamente, aquele que recebe a palavra do Evangelho e é salvo, deve levar a palavra de Cristo a todas as pessoas. E João 15:14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Que versículo maravilhoso, amados. Jesus declara que a obediência aos seus mandamentos diz respeito à maior de todas as intimidades que alguém pode ter com ele, a intimidade da amizade. Logo, nós devemos entender de forma literal que é amigo de Deus aqueles que o obedecem, mas aqueles que não o obedecem são o quê? São inimigos de Deus. Então devemos aprender a propagar, a compartilhar, a evangelizar o Evangelho, porque é uma responsabilidade de quem diz que é amigo de Deus ou filho dele. Anunciar o Evangelho é algo tão sublime que até os anjos se intentaram fazê-lo. 1 Pedro 1,12. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. O apóstolo Pedro declara que a pregação do Evangelho é algo tão poderoso, é um plano tão excelso, tão glorioso, e realmente devemos assim interpretá-lo, porque é um pai dando seu único filho para salvar rebeldes que deram as costas a ele. Então é uma coisa que soa muitas vezes ao mundo como loucura, e o Evangelho, a pregação do Evangelho é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então o texto diz aqui que é algo tão grandioso pregar o Evangelho, compartilhar o Evangelho, que até os anjos que não possuem este ministério atentam para tal, desejando. É como se o apóstolo Pedro dissesse: os anjos entre eles conversam muitas vezes dizendo: ah, se fosse eu no lugar deste rapaz, ah, se fosse eu no lugar desta moça, eu pregaria o Evangelho de todo o meu coração a todas as pessoas. Mas a pregação do Evangelho não é para os anjos, é para quem estava perdido e foi salvo, é para quem é filho de Deus, é para quem crê no Senhor e o obedece. E para concluir o estudo de hoje, não tema, você também pode ser um ganhador de almas. O que Jesus disse aos discípulos também serve para nós. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Vamos pescar? Jesus disse aos apóstolos, e pela sua palavra também diz a cada um de nós: eu
vos farei pescadores de homens. Em que sentido ele estava dizendo isso? Eu consigo entender que a pessoa mais inibida, mais despreparada, pode ser alguém que não sabe ler nem escrever, pode ser mudo, cego, surdo. E eu estou me referindo aqui a essa deficiência literal, mas que creu no Evangelho, que teve acesso a esta verdade e se entregou a Cristo. Esta pessoa será modelada pelo Espírito Santo de tal forma. Os impulsos que ela receberá no seu coração serão tão profundos no tocante a esta verdade que o amor surgirá. Entenda, meu amado, e eu quero encerrar aqui a lição de hoje dizendo isso. Evangelizar é amar. É fruto de um amor verdadeiro em nossos corações. Amor que não foi gerado por bondade humana, mas amor que foi gerado pela fé no Filho de Deus. Amor que diz respeito a termos entendido o plano da salvação. E não existe nada no mundo, nenhuma notícia que ultrapassa ou que seja maior ou que seja mais interessante ou maravilhosa do que a notícia de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é verdade? Eu não sei quais foram as últimas notícias que chegaram até você, meu amado e minha amada, mas eu encerro dizendo: não existe mais neste mundo uma notícia que ultrapasse a importância de que o Filho de Deus veio até nós que estávamos perdidos e morreu por cada um de nós para pagar nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Espero que você tenha não só entendido, mas que esteja ardendo em seu coração encontrar um parente, um amigo ou quem quer que seja, seja por meio de um e-mail, seja por meio de uma mensagem ou seja pessoalmente, para compartilhar com tais vidas a experiência maravilhosa da salvação que você experimentou. Afinal de contas, nós fomos salvos, nós estávamos sedentos e bebemos água da vida. Estávamos perdidos e fomos encontrados. Agora é sobre nós a incumbência de levar também esta verdade que nós não podemos esconder se realmente somos salvos. Espero que você compartilhe a maravilhosa mensagem da cruz que Cristo levou pelos pecados da humanidade e de sua ressurreição para nos salvar de nossos pecados, trazendo esperança, porque a morte foi vencida. Que Deus lhe abençoe e até o próximo bimestre, se assim Ele nos permitir. Fique na paz.